Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar, nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre mitologias e, através dos mitos, explicar o comportamento, os pensamentos, bem como as dificuldades, adversidades da sociedade moderna, a minha, a sua, a nossa vida no mundo contemporâneo. Nós estamos falando sobre mitologias africanas, os deuses africanos. Hoje nós vamos falar do mito, esse personagem Ogum. Ogum é costumeiramente associado à guerra e ao fogo. Sendo geralmente representado sob a figura de um guerreiro, Ogum estabelece um arquétipo de luta e conquista aos que se dedicam à sua adoração. Seu grau de importância é tamanho, pois ele é o orixá que possui maior proximidade com os seres humanos depois de Exu. Conhecedor de segredos, ele sabe muito bem como fabricar os instrumentos necessários para a batalha e para com o trabalho com a terra. Por conta dessas habilidades, observamos que as várias representações dessa divindade costumam colocá-lo empunhando espada, enxada ou uma pá. De acordo com a mitologia africana, Ogum era filho do rei Ododua, fundador da cidade de Ifé. Apesar de viver os privilégios de um príncipe, Ogum era uma figura bastante inquieta e gostava muito de representar seu pai nas lutas pelas conquistas de novos territórios. Logo assim, ele se tornou uma divindade que inspira constante tomada de atitudes. Nas várias descrições que tentam falar de Ogum, percebemos que o mesmo aglomera um claro universo de comportamentos impulsivos e, ao mesmo tempo, pragmáticos. Ao mesmo tempo em que luta com bravura e se entrega ao amor intensamente, Ogum também é bastante reconhecido pelo seu gosto pela presença dos amigos e a alegria de viver. Apesar de ser tão temperamental quanto seu irmão, o orixá Exu, este não possui a mesma sagacidade e malícia. O que nós podemos encontrar deste primeiras impressões? Todo mito, ele sempre vai trazer algumas realidades da sociedade em que o mito foi constituído e alimentado. Na mitologia grega, nós temos os deuses da guerra violenta, Ares, e a deusa da guerra planejada e da sabedoria, a deusa Atena. Já para os egípcios, nós vamos encontrar um dos irmãos, um dos tios de Osíris, que acaba assassinando o pai, e esse acaba assumindo a identidade do deus da guerra, um deus da violência. Já Ogum, ele abraça um pouco da presença do deus Ares, mais Atena, e se junta num único personagem em que a variação do contexto, a variação das problemáticas, de como se encontra os acontecimentos dos povos africanos, vão direcionar para um personagem mais violento, agressivo, ou um personagem mais ordenado, mais centrado, mais objetivista. De qualquer forma, nesses primeiros dizeres, vamos observar, no primeiro momento, que este personagem mitológico é tomado pelas suas paixões mais profundas. E assim como nós somos tomados por paixões. E como eu falo paixões, não estou falando de amor, estou falando de coisas que às vezes fazem o nosso sangue ferver, Se irrita fácil, se ira fácil, fica zangado fácil, já quer partir para a luta, para a violência muito fácil. São tomados muito fácil pelo furor da raiva, dos contentamentos do momento, e que isso acaba, por vezes, trazendo alguns reveses na vida. Basta nós pensarmos que todas as vezes que nós somos tomados pelo furor dos pensamentos de momento, quase sempre quando passa o período de cegueira, de falta de ouvir, que você volta à sua centralidade como humano, você vê o estrago que você fez
por conta dessa falta de centralidade. Essa centralidade tem que ser trabalhada. Você não nasce com ela, ninguém nasce com centralidade. Nós trabalhamos para que os nossos paixões, os nossos instintos não nos dominem. Somos nós que os dominamos para que não causemos mais problemas além do que já existe e que, vez por outras, faz com que nós saiamos da nossa centralidade. Nós temos que ensaiar todos os dias, praticar todos os dias a centralidade como ser humano, porque essa centralidade nos força a, mesmo diante de uma cegueira tomada por um furor momentâneo, nós nunca percamos a razão de ser e existir, para evitar que caiamos no engodo de tornar as coisas muito pior do que já se encontra. Bom, aqui no Brasil, Ogum acaba sendo facilmente associado à história dos vários santos guerreiros que acabam fazendo parte da religião cristã. Dentre eles, desse sincretismo, essa junção, né, vão ter um certo destaque para São Jorge, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. E aí temos algumas coisas, como a Guerra do Paraguai, por exemplo, que aconteceu, que fazem que tinha muitos negros que foram soldados, que acabam acreditando a vitória da batalha a uma certa divindade sincretizada da mitologia africana com os santos cristãos da Igreja Católica. De qualquer forma, Ogum era sempre o mais velho e o mais combativo dos filhos de Odudua, conquistador e rei de fé. Por isso torna-se regente do reino quando Odudua momentaneamente perde sua visão. Ogum, muitas vezes, se torna um guerreiro sanguinário. Como eu falei, ele é tomado pelas suas paixões, né? Como um valente guerreiro, um homem louco dos músculos de aço, muitas vezes é reconhecido. Ogum lutava sem cessar contra reinos vizinhos. Ele trazia sempre um rico espólio de suas expedições, além de numerosos escravos. Todos esses bens conquistados, ele entregava a Odudua, seu pai, que era o rei de fé. Ogum teve algumas aventuras galantes. Conheceu uma senhora chamada aquela que pinta a cabeça com pó branco e vermelho, né? Na verdade, o nome, né, na linguagem africana seria Elefun Losunlori. E a tradução é aquela que pinta a cabeça com pó branco e vermelho. Era uma mulher do orixá Oko, o deus da agricultura. De outra feita, indo para a guerra, Ogum entregou à margem de um riacho uma mulher chamada Ojá, e com ela teve o filho Oxóssi. Teve também 3 outras mulheres que tornaram-se depois mulheres de Xangô: Yansan, belo e fascinante, a vaidosa Oxum e, por fim, a vigorosa e invencível na luta Obá. Ogum continuou suas guerras. Durante uma delas, ele tentou e tomou Irê. Antigamente era uma cidade formada por 7 aldeias. Por isso, muitas das vezes, Ogum é chamado de Ogum Megê e Odeirê, em alusão a Senhor, né, Senhor e Rei das 7 partes do Irê. 7 partes quer dizer as 7 aldeias que formavam a cidade de Irê, que foi tomada por ele. Entretanto, ele foi autorizado a usar apenas uma pequena coroa chamada de Akorô. Daí também é chamado de Ogum Alokorô, que significa Ogum, dono da pequena coroa. Esses títulos acabam sendo colocados por quê? Porque ele não é o rei. Ele tem um pai que é governante. Então ele não pode governar enquanto um pai for governante. É a questão da hereditariedade, né? Mas enfim. Após instalar seu filho no trono de Irê, Ogum volta para a guerra por muitos anos. E quando ele volta a Irê, após uma longa ausência, ele não consegue reconhecer mais o lugar. Por infelicidade, no dia da chegada de Ogum, era celebrada, tinha uma cerimônia no qual todo mundo deveria guardar silêncio completo. Ninguém falava nada durante aquele dia. Obviamente, Ogum, ao chegar à guerra, estava com sede e fome.
E ele olha para a jarra vazia, prato vazio, pessoas andando para lá e para cá, mas um silêncio total. E ele começa, pergunta para um, pergunta para outro, e ninguém responde, ninguém faz nada. Ele foi tomado por um furor e começa a quebrar e a matar pessoas. Com o fim do ritual, com o fim dele, o filho de Ogum que ele deixou no trono recebe o pai, explica o que acontece, dá a ele os seus pratos prediletos, e vinho feito à base de palma, para que ele possa ficar calmo. E ao mesmo tempo ele acaba se arrependendo por não entender que se tratava de um rito. O que isso nos traduz para nós? Nós temos que entender que a brutalidade, pela pura brutalidade, ela traz problemas incomensuráveis. Não dá, como o Leandro Carnal fala, não toque tambor para louco dançar, né? Por que ele diz isso? Não dá para você argumentar com uma pessoa fora de controle. Não dá para você ter diálogo, não tem consenso com uma pessoa que é tomada pela raiva total, pelo furor total. Ele se torna cego, surdo e mudo, e ele não enxerga nada a não ser aquilo que ele acha como verdade absoluta e que governa as suas paixões. Por isso que é muito difícil nós tentarmos conversar com pessoas extremamente ignorantes. Porque existem diferenças de pessoas ignorantes. O ignorante é aquele que desconhece de algo, mas ele está aberto para conhecer, entender e a partir daquilo ele começar a elaborar uma conclusão daquelas pessoas que são notoriamente ignorantes, não fazem questão nenhuma de esconder que são ignorantes e botam na cabeça coisas estúpidas e não abrem mão porque acham que aquilo é verdade universal. Então o que acontece? Esse tipo de pessoa não tem diálogo. O diálogo com essas pessoas acaba caindo na ira pura, raiva indolente, porque as pessoas não conseguem admitir estar errados. Então, quando ele não consegue convencer o outro da sua verdade onipotente, ele parte para a ignorância total, a brutalidade. Por isso, não toque tambor para louco dançar. Em outras palavras, quando nós encontrarmos pessoas desta magnitude, o próprio Leandro Carnal explica, Você vai se afastando, faça sons de gado, e pé, linha na pipa, some, desapareça, se afaste, porque não adianta, não tem consenso. A pessoa, ainda mais quando está tomada ainda pelo furor da raiva, não tem consenso mesmo. O que vai fazer essas pessoas, infelizmente, mudar o pensamento, mudar a forma como ele enxerga o mundo, é através da dor, é da decepção, no sentido vulgar, quebrando a cara. Aí ele começa a, por vontade não própria, mas por obrigação, a repensar, a olhar, a ouvir, ao invés de tomar como a indolência da ignorância pura. Por isso que é muito difícil lidar com pessoas que são extremamente iradas, porque elas não têm diálogo, não têm acordo. E o Ogum acabou de mostrar exatamente esse arquétipo de pessoa, agora. E também ele é conhecido como divindade da metalurgia, do ferro, do aço, da caça, dos caçadores, dos grandes caminhos. É o dono das armas, senhor dos exércitos, das guerras, da pujança e da força, do sangue que corre em nossas veias e por isso forja ferro que transforma em instrumento para a luta. Não podemos nunca esquecer que pessoas voltadas para o lado combativo, toda vez que ele vai criar alguma coisa, ele cria aquilo voltado para a luta, para o combate, para ser utilizado segundo o seu desejo. Por isso temos que tomar muito cuidado com pessoas mesmo que não são muito escrupulosas, que para se alcançar o objetivo não se escolhe os meios, já viram esse ditado? Cuidado com pessoas que têm esse tipo de pensamento, porque elas são extremamente perigosas. Se ela tiver que passar por cima de um ente querido para alcançar um objetivo, ele não vai pensar duas vezes, não vai sentir nem remorso, porque o objetivo está claro na mente dele, e ele, para alcançar aquele objetivo, tudo é justificado, até o injustificável para ele é justificável. Nós temos que ficar muito atento com pessoas assim. Bom,
Ogum, tal como Exu, que gosta de vir à frente, de se lançar sobre os caminhos, sobre a luta, que vai com garra, com determinação e objetividade. É símbolo do trabalho e do pioneirismo, da atividade criadora do homem e de seu poder de transformação, produção e expansão. Mas também está muito ligado também à insensatez. Olha bem a palavra, insensatez. No signo dos zodíacos, pessoas com esse arquétipo de Ogum são muito identificados com Áries, pela sua impulsividade, por Touro, pela sua visão e determinação, prática e busca de objetivos. Uma mistura dos dois, ou um ou outro, dependendo. Enquanto no continente africano, Ogum é considerado o mais famoso defensor das causas humanas, considerado muitas vezes o grande protetor, sendo ele dos viajantes, dos andarilhos, das estradas, protegendo-os das emboscadas, dos ataques, aqueles ataques súbitos, né? A pessoa está desprevenida, dos assaltos, acidentes, tocaias, traiçoeiragens, que acaba sendo representado por um instrumento de ferro pendurado por 7 insígnias, né? Uma haste de metal que representa lavoura, caça, guerra. Essa ferramenta é símbolo das primeiras transformações das tecnologias produzidas pelo homem. É quando nós começamos a observar sobre os primórdios da ocupação da terra, do solo, quando o homem deixa de ser nômade e começa a se assentar como sociedade. Então, essa simbologia remete muito ao fim do nomadismo e o assentamento, o início do assentamento, da fixação na terra, da criação das primeiras civilizações. Ogum também é um orixá de muita popularidade, que sua representação como escravo reprimido, apartado, isolado da sua terra, de seu papel de valor social. É a representação que significa o conquistador, o trabalhador braçal, o operário, que com sua rudeza opera e transforma a matéria-prima em produto. Em outras palavras, tecnologia. Então você começa a observar que muitas das vezes ele representa, um lado, o idealismo tecnológico, a evolução tecnológica, mas também mostra o lado oposto do poder. A escravidão, a angústia, a solidão, a separação da terra, da sua terra para outro lugar. Um exemplo básico, muito claro para nós brasileiros, foi a escravidão forçada no Brasil. Escravidão essa que tirou as pessoas, né, de sua terra natal, de seu continente natal, e vem para uma terra estranha a trabalho braçal. É um exemplo muito claro da oposição dessas duas faces Ogum, né? O arquétipo das pessoas que têm ainda Ogum, né, representado com Ogum, ou observando Ogum, essas pessoas têm, nesses seus arquétipos, são objetivos de franqueza, são meio rudes até. Fala direta, sem rodeios, não se preocupe muito em agradar não, tá? Até te falar, já taca na cara e acabou, não está muito preocupado em agradar não, está preocupado em ser direto e reto, como dizem, né? Arrogantes, extremamente prepotentes. Essa arrogância chega ao ponto de evitar de modificar até o seu jeito de ser e de falar, por conta dessa cegueira, né? A luta, o flanco aberto que mobiliza, não dá importância à comodidade, dispensa qualquer tipo de luxo, veste com simplicidade, escolhe roupas pela funcionalidade, não pela beleza, gosta de sentir-se em contato com a natureza, por isso prefere muitas das vezes estar no chão, dormir no chão, né? As pessoas que têm esse arquétipo são muito simplórias, não no sentido de simplórias pela ignorância, por não ter dinheiro, não, nem isso, não entra em voga. O que entra em voga é esse arquétipo, essa característica da simplicidade. Tem pessoas que são simples. A gente fala de pessoa simplória, meio mequetrefe, mas ele tem riqueza. Mas é da natureza dele, é o arquétipo dele simplório. Não podemos nunca confundir simplicidade com pobreza, tá? Uma coisa não está ligada à outra. Entretanto, quando também se apaixona, ele ama de maneira arrebatada. Sua sensualidade e sexualidade são avassaladoras. Não espere
e não suporta qualquer tipo de rejeição. Eu acho que vocês conseguem encontrar pessoas, né, que se enquadram muito dentro desse arquétipo, né? É alegre, divertido, principalmente com os amigos, mas quando irado é implacavelmente agressivo, destemido e vingativo. Fora do combate e da demanda, é um orixá de diversão simples, dos bares, dos prostíbulos, das brigas de rua, que surgem como flagrantes rápidos em conflito anônimo, que geralmente não são levados a sério. Algum gosta da alegria de viver, de gente ouvindo sua fala enérgica e tranquila, contando suas histórias. Ele gosta de estar entre amigos, viver o coletivo. Não é por acaso que seu prato predileto é a feijoada, comida de partilha por excelência, refeição de digestão lenta, que faz com que as pessoas se demorem, né, conversam, bebam, tenham tempo. É engraçado quando nós observamos esse tipo de comportamento, porque a variação da agressividade para a compassividade são assim categóricas, né? Você consegue entender, posso dizer, né, se não for muito o caso, podemos encontrar até pessoas que são chamadas de bipolares, né? Aquela bipolaridade de um extremo ao outro, muitas das vezes, acaba assim entrando um pouco meio que nesse arquétipo. É claro que bipolaridade é uma doença, diferente de variação de personalidade. A variação de personalidade, ela muitas das vezes, ela é condicionada ao que está acontecendo no ambiente em que a pessoa se encontra. Já a bipolaridade não, ela se manifesta a qualquer momento, a qualquer hora. Mas é mais ou menos a mesma, segue mais ou menos na mesma linha dessa volatilidade, né? Essa onda, né, de perfilar da agressividade extrema para total comodidade, passividade, alegria, bebedeira, os prazeres mundanos, e ao mesmo tempo um guerreiro cruel, sanguinário, indolente. Conhecemos pessoas assim? Conhecemos muitas pessoas dessa natureza. Bom, o número associado a algum sempre vai ser o número 7, que divide com seu irmão Exu. A diferença entre os dois irmãos sempre vão ser aquela dissimulação. Exu tem dissimulação, ele tem malícia, o que Ogum não tem. Pessoas que são muito francos, diretos, não são maliciosas. Eles não têm tempo de planejar malícia. Eles estão mais preocupados em ser diretos e retos, serem ouvidos, entendidos e obedecidos de maneira clara e objetiva. Por isso que não cabe uma pessoa que é muito direta dissimulamento, porque a dissimulação exige pensamento, exige lábia, exige uma certa teatralidade. As pessoas diretas não são assim. Por exemplo, eu tenho um pouco do arquétipo dessa questão de não conseguir dissimular. Eu, naturalmente, quando eu não gosto de alguma coisa, eu não consigo disfarçar. O meu rosto, a minha expressão se transforma. Quando eu não gosto de algo, o meu rosto já fala. Eu não preciso nem verbalizar nada. A minha expressão já mostra. Meu comportamento corporal já mostra que eu estou incomodado, que eu estou desgostoso com determinada situação. Então, e se eu tentar ainda querer dissimular, tentar, né, fazer algo que não é da minha natureza, como diz o ditado, o remendo fica pior do que o buraco. Então eu já prefiro muitas das vezes me silenciar, sair de perto, não estar próximo, do que eu permanecer no lugar e a minha expressão gritar que eu estou totalmente descontente com o que está acontecendo. É claro que, vez por outra, você não tem como correr, aí você é obrigado a enfrentar a situação de frente, aí você acaba cuspindo na cara da pessoa mesmo, olha, não tá bom, não tá legal, não tô gostando, e ponto. Vê o que você faz aí. E eu que não vou ficar na sofrência, vamos assim dizer, para agradar pessoas por conta de algo que está sendo desagradável aos meus olhos, aos meus ouvidos. Isso nunca vai acontecer. A única diferença é que eu sou uma pessoa que eu sou incapaz de ser agressivo. Eu posso falar a verdade, eu posso dizer o que está acontecendo, o que estou sentindo, mas de uma maneira amável, de uma maneira respeitosa, de uma maneira, sabe, menos agressiva, mais abrandada. Eu consigo fazer isso. E é até o certo, porque às vezes você está diante de uma situação que você não acha legal, que precisa ser realmente corrigida, mas a agressividade pode fazer com que algo que não está legal se torne pior.
Então nós temos que usar, infelizmente ou não, nós temos que utilizar da racionalidade, da nossa lógica, trabalhar todos os dias temperanças, calmarias, para quando chegar em situações como essa, você se comporte, se apresente na sua verdade, né, naquela situação que deve ser, mas de uma maneira equilibrada, não de maneira arrogante nem agressiva. Para os que praticam sincretismo, né, por exemplo, na Bahia, por exemplo, Ogum é considerado Santo Antônio. No Rio de Janeiro já é São Jorge. Na maioria dos estados do sul do Brasil é conhecido como São Jorge, como eu falei. Mas em Cuba é São João Batista ou São Pedro. Então vai depender muito da cultura do local, a associação de Ogum ao sincretismo, para aqueles, né, ao qual o sincretismo se faz presente. Bom, nós já falamos de vários aspectos psicológicos, mas aprofundando esses aspectos psicológicos, sociais, alguns dos orixás mais venerados na região, porque as suas raízes e tradições religiosas africanas, elas estão muito ligadas à escravidão, à cultura de um contexto religioso, de expressões de crenças, valores e experiências de um povo, que traz na psicologia um certo grau de pertencimento, de identidade, e defender essa identidade, esse pertencimento. Como guerreiro, por exemplo, né? Frequentemente apresentado como um guerreiro destemido, poderoso, força interior, capacidade de superar desafios, coragem, determinação, enfrentar as adversidades que vêm se apresentar na nossa vida. Esses são os arquétipos, né? Como protetor e defensor, já como guerreiro também é um protetor e defensor. Proteger, né, os viajantes nas estradas. A ideia de oferecer proteção e segurança pode ser interpretado como necessidade humana de sentir-se protegido, cuidado, especialmente em situações de perigo e incerteza. O domínio sobre ferro e fogo. Elementos que apresentam transformação e força. Isso pode ser visto como uma metáfora para a capacidade humana de moldar e transformar a sua própria vida, bem como a capacidade de resistir a desafios e adversidades. Lembre-se que estamos extremos. Dualidade. Essa dualidade de Ogum, e está nos arquétipos, né, de dualidade, nós estamos vendo aí muita dualidade, né? Frequentemente é representado como uma figura dual, capaz de causar destruição e proteção. Essa dualidade reflete a natureza da vida humana, também capaz de ações tanto de construir como de destruir. Psicologicamente nos lembra a importância de equilibrar nossos impulsos e escolher ações que sejam construtivas para nós e para os outros. Se nós pensarmos um pouquinho, a ideia de se autoconhecer e se autodomar, de se autopolir, de se autocontrolar, é justamente por causa disso. Para que nós possamos criar coisas boas e dessas coisas boas elas serem multiplicadas. E não criar coisas ruins e dessas coisas ruins serem multiplicativos. Embora nossa sociedade está no pé que está, porque nós somos ruins e multiplicativos de ruindades, em vez de sermos bons e multiplicadores de coisas boas. E existe gente boa e multiplicadora de coisas boas? Existem. Mas, infelizmente, no mundo que nós vivemos, ser bom e multiplicar coisas boas não é lucrativo, não é visto com bons olhos. Mostre para você, que está me vendo e ouvindo, coisas boas que você faz ou fez, e isso rendeu algum louro para você. Quando eu falo render louro, não é que você vai fazer algo esperando que você vai ganhar algo em troca. Os louros que eu falo é um reconhecimento. Reconhecimento que ele vem naturalmente, sem que você levante bandeira que, eu estou fazendo coisa boa, eu estou sendo uma boa pessoa, eu estou sendo um bom cristão, eu estou sendo um bom espiritualista, eu estou sendo uma boa pessoa de ética. Não.
o seu trabalho, a sua postura, o resultado das coisas que você faz devolvem para você naturalmente. Então, vamos observar que muito pouca coisa volta para nós de bom grado. A maioria das coisas que vem para nós sempre são coisas ruins. Por quê? Porque o ruim faz mais barulho do que o bom. Mas por que faz mais barulho? Porque quem é bom, quando vê algo ruim, ele se afasta. Ele não quer fazer parte daquilo, ele não quer se sujar com aquilo. Então ele acaba se saindo de cena, se apagando. E quando ele sai de cena e ele se apaga, as coisas boas que ele faz acabam sendo meio que apagadas. Então nós temos que hoje, aqui e agora, a partir de hoje, coisas boas têm que ser jogadas para cima. Nós temos que botar no Facebook, nós temos que botar nas nossas redes sociais, nós temos que botar no WhatsApp, nós temos que mostrar para a sociedade, para as pessoas, que coisas boas existem e muitas, e que são multiplicadoras, muito mais do que a maldade. Porque senão a sensação que dá é que nós estamos vendo uma sociedade desesperada, sem solução, sem saída, sem luz. E não, nossa sociedade ela tem luz e trevas, ela tem esperança e desgosto, ela tem alegrias e tristezas. E diga-se de passagem, temos muito mais coisas boas do que ruins, só que nós estamos dando muito mais ouvido e ênfase para coisas ruins do que para as coisas boas. Eu vou dar um exemplo. Vocês sabem que nós temos a Associação SOS Felinos. Qual é a função dessa associação? Você tem mostrado a associação para os seus amigos? Você tem feito propaganda da associação nas suas redes sociais? Você tem divulgado as coisas boas que a associação tem feito? Ou você tem mostrado coisa ruim? Lançado coisas ruins? Pensado coisas ruins? Multiplicado coisas ruins? Se você pensa, faz e multiplica coisas ruins, como coisas boas vão aparecer? Como coisas boas vão ter voz e vez? Quem faz a voz e a vez das coisas boas é eu e você. Somos nós dois. Ou mais, né? Na casa são mais, muito mais. Somos nós que fazemos voz e vez a essas coisas. Então nós precisamos escolher entre o ruim e o bom. Fique com o bom. Porque o bom traz esperança, enquanto que o ruim traz desesperança. Criação e destruição. Olha só. Ogum é muitas vezes associado à criação e à destruição, pois ele é visto como aquele que abre caminhos, mas também como aquele que pode causar conflitos. Essa dualidade pode ser vista como uma reflexão das complexidades da vida humana, em que envolve um momento de construção e destruição. É claro que nós, como pessoas, tem coisas na nossa vida que não está dando certo, projetos que são malfadados, que nós temos que dar um ponto final nela. Finalizar para começar de novo. Um novo recomeço, um novo pensamento, uma nova vestimenta, uma nova indumentária, uma nova visão para que se alcance algum objetivo. Mas nós só destruímos alguma coisa quando aquilo realmente é necessário ser destruído. E não destruição pelo prazer de destruir. Não pela cegueira do guerreiro sanguinário. Da ignorância pura, da ignorância sem sentido, da brutalidade sem sentido. As coisas têm que ser pensadas à luz da razão. Quando eu falo um fim de alguma coisa, aquele fim ele tem que existir para que do seu fim renasça outra coisa. Que aonde houve insucesso, no seu renascimento haja sucesso. E não outra onda de coisas ruins e de desgraças para serem destruídas. Como superação. Ogum é frequentemente invocado para ajudar pessoas a superar obstáculos e desafios. Isso reflete a necessidade humana de encontrar maneiras de superar dificuldades psicológicas, emocionais e práticas de vida no cotidiano. Bem, gente, eu já falei várias vezes e vou repetir. Viver é um desafio. E viver a dois ou a mais de dois é um desafio multiplicado, triplicado, quadruplicado, dependendo do tipo de pessoa. Cada pessoa tem um arquétipo, cada pessoa tem uma forma de ver, de enxergar e entender o mundo. Então, sempre vamos ter desafios para serem superadas. Se o desafio te supera, você é um fracassado. Você fracassou como pessoa. Os seus ideais como ser humano foram vencidos, foram superados pelas adversidades, pelos problemas. Somos nós que temos que fazer
essa superação. Somos nós que temos que superar todos os dias os desafios. Superar primeiro a si próprio, saber quais são as suas deficiências e superá-las para superar as coisas que vêm de fora. Aí sim, nós podemos ter um vislumbre de coisas melhores, de ideias melhores, de acontecimentos melhores, de vidas melhores e de acontecimentos melhores. A nossa vida é feita de acontecimentos melhores e simples. Simples assim. Né? E por fim, nós temos que entender o mito de Ogum não só como religião afro-brasileira, mas como arquétipo, como psique, como sociologia, como antropologia, como pessoa, são instrumentalizações universais para a experiência humana, como coragem, dualidade, proteção, transformação, superação. Ela serve como uma fonte de inspiração, orientação para aqueles que ocultam, ajudam-nos a lidar com as complexidades da vida e a enfrentar seus desafios de forma mais consciente e resiliente. A ideia principal é sempre lutar. Não deu certo hoje? Tudo bem. Deita, bota sua cabecinha no travesseiro, durma. Amanhã é outro dia, um outro momento para começar novamente, para rever as coisas novamente, para lutar novamente, buscar novamente, crescer novamente, produzir novamente. Enquanto nós respirarmos, é dia de sempre de superar. É um dia sempre de avançar, é um dia sempre de luta, de conquista, mas uma luta consciente, uma luta com responsabilidade, uma luta que mostra no desenvolver da vida, da existência humana, frutos que vão permanecer e que irão multiplicar através das outras pessoas. Lutar, nós vamos lutar todos os dias. Brigas nós vamos ter todos os dias. Dificuldade nós vamos ter todos os dias. Mas o sucesso depende de como nós lutamos, como nós superamos nossas dificuldades. Faz toda a diferença em saber como superá-las e alcançar o seu objetivo na dignidade, do que você apelar para a extrema brutalidade da ignorância para se chegar a um objetivo. Você vai chegar ao objetivo? Vai. Mas quando você olhar para trás, o estrago que você deixou pelo caminho, a destruição que você fez para alcançar o objetivo, não vai compensar mais o objetivo. O objetivo ele foi vencido por você, pela sua ignorância, pela sua estupidez, pela sua maldade, pela sua maledicência. O Ogum ensina isso. Esses dois lados. Então nós temos que equilibrar esses lados. O lado do guerreiro, ele sempre tem que ser controlado, que é necessário, porque é o guerreiro que faz a gente caminhar, é o guerreiro que faz nós nos levantarmos todos os dias. Quando você acorda, é o seu lado guerreiro que faz você sair da cama, é o lado guerreiro seu que faz você sacudir a poeira do corpo e seguir em frente, é o seu lado guerreiro que você, que é mulher, que resolveu ser a profissional do lar, a acordar cedo, fazer café, fazer almoço, limpar a casa, lavar a roupa, cuidar dos filhos, gerar as finanças da casa, aturar maridão. É o lado guerreiro, que faz você superar todos os dias, acordar todos os dias para superar todos os dias as dificuldades de ser o profissional do lar. Ou se você tem uma profissão, mulher tem profissão, a linha de pensamento é o mesmo. Você só não é da casa, tem uma empresa, eu trabalho em algum negócio, em algum setor, indústria, seja o que for. A linha de pensamento ainda é a mesma, o fio condutor é o mesmo. E isso vale para tudo e para todos. Bem, gente, esse foi o Ogum. Eu espero que vocês tenham aprendido, assim como eu, nos aprofundarmos um pouco mais sobre a questão do guerreiro, da luta, da conquista, principalmente da consciência dos nossos atos. Um bom fim de semana para todos vocês e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos.
Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.